Então, antes de eu ser antunina, é assim. Eu sou uma menina que nasceu no interior do Maranhão, na cidade de Balsas, né? Na época que eu nasci, meu pai tinha uma vida muito simples, assim, sabe? Morava na roça, criação de cavalo, essas coisas de roça, galinha, né? Cabra. Quando eu nasci, a minha madrinha nunca teve filhos. Ela tinha loucura para ter criança. E a minha mãe chegou nela e falou, olha, eu estou grávida. Ela falou, você quer ser a madrinha do meu filho que eu estou esperando? Aí essa minha madrinha falou, ai, que eu quero, ai que bom que eu vou ter uma filhada, já que eu não posso ter um filho até hoje, mas eu quero uma filhada, que bom que você está me dando para ser. Quando eu nasci, aí nasceu a menina, né? A menina. Aí ela falou, eu vou pôr o nome de Maria Antônia. Aí minha mãe, não, comadre, coloca só Antônia. Eu acho assim mais bonito, né? A opinião da minha mãe. Aí ela falou, então tá. Então é a Antônia. Linda, maravilhosa, aquela menina que nasceu. A minha mãe falou assim, junto com a minha madrinha, nossa, minha filha é linda. Nasceu minha estrelinha. Aí, depois a minha mãe repetiu, nossa, só falta brilhar. Então, daí pra cá, aquela menina, né, nascida na roça, uma vida simples, né, sou segunda filha dos meus pais, né. Meu pai é o José Luiz Feitosa, né, já falecido, né, e tem a minha mãe, graças a Deus, a Maria. E depois, eu já com alguma idade, tipo, acho que 8 anos, a gente mudou, né, saiu desse lugar. Foi para outras roças, e ali foi vivendo a vida da Antônia, né? Naquela vida simples, mas assim, eu já nasci com uma personalidade, né? Aquela personalidade de mulher que tinha um ideal, sabe? Não sei se tem a ver com o meu nome de Antônia, né? Aquela mulher assim, que já imaginava dentro dela, que ela foi crescendo, nunca teve assim uma boneca original, que nem tem hoje, né? Uma boneca que chora, uma boneca que fala. Mas eu brincava com bonequinha feita de pano, sabe? Eu tinha criatividade. Eu comecei a fazer as bonequinhas, as roupinhas. Ali era a atividade de brincadeira da menina Antônia. E ela sempre sonhava assim, nossa, eu estou brincando com essa bonequinha aqui, mas eu sei que existe uma boneca assim, que fala, uma boneca grande ou pequena, bonita, como se tivesse uns lábios vermelhos, né? Você imaginava? Assim, eu imaginava dentro de mim, eu acho que assim, eu tinha uma visão, né? Eu sempre tive uma visão, né? E sempre tive assim um cuidado, né? A Antônia, essa personalidade dela, que já nasceu, que traz, de menina assim, cuidadora, né? Cuidadora assim, de tudo que é meu, de tudo que é dentro de casa, muito amorosa com o pai, assim, sabe, dedicadinha, com a mãe. Fui crescendo, depois fomos para a cidade, as coisas foram evoluindo, né? E a minha cabeça foi evoluindo cada vez mais aquilo que eu imaginava, né? Que existia a boneca que fala, a boneca que dorme. E nisso foi assim, uma vida que foi se esticando, que vai se tornando e a gente vai chegando a um ideal que é realmente aquilo que eu imaginava realmente é verdade. Me tornei moça, né? Aquela moça de personalidade forte, mas meiga, sabe? Muito família, eu sou muito familiar, sabe? Muito dedicada. Acho que família está em primeiro lugar na minha vida. Eu, como a minha personalidade, da Antônia. Me casei, 2 filhos, vivi 20 anos no casamento, minha primeira paixão, casei com meu marido, apaixonada. Casou com o primeiro namorado? Foi, eu tive alguns namorinhos de escola, mas nunca levei nada a sério, sabe? Na minha vida, eu tinha um pouco assim, aventureira. Um modo de ser, como brincadeira, como se eu tivesse várias bonecas, sabe? Eu não sei, mas talvez eu sou diferente um pouco, assim, mas eu levava as coisas assim como brincadeira na época.
de estudante. Sério no estudo, sério na família, sabe? Mas assim, em relação às minhas amizades, também eu escolhia bem minhas amizades, né? Mas em relação, assim, namorinho, eu demorei a namorar mesmo. Eu não levava nada a sério, para mim era como se fosse brincadeira de estudante, como amigos mesmo. E nisso, quando eu conheci o homem que me casei, pai dos meus filhos, foi a paixão. Foi paixão, foi o amor verdadeiro, sabe? No começo tive um casamento lindo, maravilhoso, com muita dificuldade, mas dificuldade, eu não quero falar de dificuldade que todo mundo tem, né? Essas coisas. Mas dentro da minha mente eu era feliz, sentia assim uma mulher realizada. Casei com a pessoa que eu amo, né? Aí nasceu meus 2 filhos, que eu amo, que é tudo, né, para mim. Só que assim, depois de 20 anos, os filhos já adolescentes, né? Aí veio a separação. Então, até aí, a Antônia. Não é porque não existia amor. Eu amava muito e eu percebi que ele também. É como se ele escorregasse na casca da banana. Ele deu uma escorregada, sabe? Achando que aquilo ali não ia levar nada a sério, não ia atingir o casamento. Né? Porque ele estava a 500 quilômetros de distância de onde eu moro, que é Uberaba. Estava em São Paulo, trabalhando. Ele achou que ele estava brincando de jogar bola, talvez, né? Chutar a bola para lá e para cá. E que não ia afetar o casamento. Acho que ele tinha muita segurança de que, como eu amava, a mulher certinha, não trabalhava fora, né? Dependia dele, né? Em relação financeira, né? Então ele achou que eu nunca ia separar, mesmo se eu descobrisse, né? Que ele tinha as aventuras dele fora do casamento. Mas quando eu descobri, eu não admiti. Eu acho que casamento é sério. Eu acho que tem que ter respeito, né? Eu, a Antônia, sempre pensei assim. Esse casamento é união, né? Se não está bem, é porque acabou. Para mim, na minha parte, acho que eu nunca separaria, sabe? Que eu casei, eu amava. Eu tinha uma família, assim, tipo perfeita. Mesmo com algumas discussãozinhas, mas eu acho que não era motivo para levar o fim de um casamento. Mas, quando eu descobri, eu pus um ponto final. Né? Aí você se sente no fundo do poço. Eu senti no fundo do poço. Eu achei que nunca ia acabar. Eu confiava. Eu senti uma confiança nele totalmente. Como se eu estava amparada, como se fosse um Deus. Eu amava tanto que eu sentia que era um Deus para mim. Que eu ia estar protegida junto com meus filhos. E que nunca nada ia abalar. Decepção grande. Nada, e que nada ia ter uma decepção. Só que veio a decepção. Mas eu não quero culpar, não. Foi bom quanto durou. Eu acho que quando um casamento chega ao fim, tem alguma coisa a ver com os dois. Eu não culpo nada, eu não reclamo de nada. Eu não gosto de reclamar, não gosto de pôr defeito, sabe? Eu só acho que quando chegou ao fim, é porque os dois têm alguma culpa. Mesmo partindo mais de um. Depois do casamento separado, eu tive que me tornar mais forte ainda. Aí foi aonde entra a personalidade forte da Antônia. Ela teve que ser pai e ter que ser mãe, para seguir a vida em frente com os 2 filhos. O meu filho Kleber estava com 17 anos e o Cássio estava com 12. E acho que é uma fase que precisava muito dos pais por perto, do carinho, né? Orientações, e sobrou tudo para mim. E eu imaginei que ali tinha chegado o fim. Mas a fé que eu tenho em Deus e aquela personalidade forte que eu nasci, né, que veio comigo, que isso é o segredo da menina Antônia, que nunca deixa assim abalar totalmente a minha vida. É como se eu tivesse uma base de estrutura, né? Programada no chão. Aí eu fiquei triste mesmo, mas vencendo. Eu sempre usava a palavra vencer. Todos os momentos da minha vida. Na hora que vinha a tristeza, a hora que vinha o choro,
eu falava assim, mas eu vou vencer. Em nome de Deus, em nome de Jesus eu vou vencer. Aqui não é a Antônia que acabou aqui. A Antônia vai começar aqui. Uma vida com os pés no chão, uma vida real. E em tudo nisso aí envolvido, eu senti a necessidade de criar um personagem para a Antônia. Aí eu senti, eu parei, eu meditei, como se eu estivesse estudando uma tese, que eu gostaria que algo mudasse na minha vida, que começasse uma nova história, uma nova fase e uma nova vida. Dali para frente, eu imaginei, Deus, eu tenho o Senhor na minha vida, no meu coração. Em teu nome, aqui hoje, vai mudar algo na minha vida para melhor. Uma autoestima, a estrelinha que estava se apagando, essa estrelinha vai brilhar a partir de hoje. Mais ainda, sabe? Então, onde surgiu a necessidade de criar um personagem para mim. E no meio da criação do personagem, eu fiquei procurando como seria um nome, para se dar o nome dessa personagem. Eu gostaria de viver uma nova história, por exemplo, de uma mulher que começou aí o fracasso, mas não deixei totalmente o fracasso. Quando eu imaginei que eu tenho, naquela época, 2 filhos, dependia totalmente de mim, que já que o pai tinha nos abandonado, né? Saiu do nosso seio, da nossa família, da minha casa, que tanto eu confiei, eu me vi sozinha, né? Eu teria que ser muito forte. Então, assim, quando eu passei seu pai, a mãe, né? Eu precisava tomar uma iniciativa de um estilo de vida diferente, né? Aquela mulher que corre atrás, que luta, que busca um ideal. Nessa fase, eu descobri dentro de mim que eu precisava criar um personagem diferente para me dar alegria, motivação da minha vida, assim, sabe? E um belo dia eu imaginei assim, eu gostaria de criar um nome para mim diferente. Nome que não tem muito comum, sabe? Aí o que eu pensei? Um belo dia assim à tarde, do nada, eu falei, é hoje que eu vou criar um nome para uma nova vida, como uma nova mulher. Às vezes as pessoas me acham assim engraçada quando eu conto, quando eu falo, né, da Antonina, como surgiu, né? Então foi assim. Do nada, eu na minha casa, descontraída, assim, eu deitei no sofá à tarde, e fiquei olhando para o teto, né, da casa, imaginando vários nomes, o que é que combinava com a Antônia, né, para não mudar, assim, tipo Maria, tipo assim. De repente, eu senti que eu adormeci, assim, eu fui procurando e adormeci. Do nada, assim, eu sei que foi Deus mesmo, acho que Deus viu a necessidade, né, com a fé que eu tenho. E Deus me ajudou na criação da Antonina. De repente, eu me vi, uma faixa, um avião passando no ar, e uma faixa pendurada naquele avião, escrito o meu nome, que é hoje Antonina. Estava escrito lá com todas as letras maiúsculas. A, N, T, H, Y, U, N, I, N, A. De repente, quando eu vi o nome, quando eu vi aquele nome lá, eu comecei no sonho ainda, assim como se fosse um sonho, uma imaginação. Eu juntei as letras. Juntei as letras e comecei assim, Antonina. Eu falei, nossa, criei, achei o nome Antonina a partir de hoje. Aí me despertei, levantei, muito feliz,
como se surgisse mesmo a personagem, como ela chegasse, aquela mulher alegre, assim, cheia de vida, como se não tivesse barreiras, como se não tivesse espinho no caminho, atravessar tudo, o oceano, como se eu tivesse vindo de longe, aquele oceano, em busca da minha nova fase, da minha nova história, né, um recomeço. Então aquilo lá foi uma motivação na minha vida. Eu senti que a Antonina veio assim para me dar uma origem de uma nova história. Levantei e fui na casa da minha irmã. Chegando lá, eu falei assim: minha irmã, vou contar uma coisa linda para vocês. A partir de agora, eu me chamo Antonina. É assim que eu quero ser chamada a partir de agora, Antonina. Uai, mas a minha irmã respondeu: uai, mas você não é a Antônia? Para nós vai ser sempre a Antônia. Falei: olha, mas eu gostaria e quero que seja chamada de Antonina. Tá bom, minha irmã, então vamos chamar você de Antonina. Então aí passou a Antonina, a personagem entrar em cena. Antonina. E a reação delas? Como é que foi? Não, elas ficaram espantadas. Elas falaram: mas não acredito, o que está acontecendo com ela? Eu estou vendo que é a Antonina mesmo, porque para fazer essa criação, com essa alegria, com esse otimismo que ela está falando, é a Antonina mesmo. Chegou a Antonina mesmo. E aí passou a ser a Antonina. E daí para frente foi mudando. Aí, como eu disse, uma nova fase, uma nova história. Arrumei um trabalho fora de casa, num escritório de contabilidade, assim, telemarketing, né, uma empresa. Fui trabalhar. Eu era muito querida nessa empresa, eu era a pessoa mais velha, até mais velha do que o patrão. E todo mundo achou interessante a Antonina, nunca tinha visto esse nome. Antonina, aquela Antonina alegre, com vontade de vencer, sabe? Foi conquistando cada um na empresa. E aquele jeito de eu ser, né, meiga, dedicada, sincera, honesta, mas um pouco brincalhona. Assim, para quebrar o clima, né, para não deixar aquele clima muito pesado. Isso é o efeito da personagem Antonina. É como se ela colocasse um tempero a mais, para ficar mais assim, suave, ficar mais, igual, assim, a vida mais alegre. E daí para cá eu trabalhei nessa empresa, cuidando dos meus filhos, né, forte, decidida. Depois de alguns meses, eu saí da empresa, trabalhei lá há pouco tempo, porque a empresa estava começando a falir, né, a cair, a produção da empresa foi demitindo os funcionários. Eu fui uma das funcionárias mandada embora da empresa. Depois, em 3 dias, não sei como aconteceu, é como se fosse um sonho, mas isso foi realidade, eu viajei para São Paulo. Aí sim, foi que foi mudando tudo mesmo. Deixei a minha casa, meus filhos, deixei com família, com a minha mãe e fui trabalhar numa capital, que eu tinha pavor na época, mas eu fui. E todo mês eu vinha ver meus filhos, ligava sempre. Isso aí é a mistura da Antônia com a Antonina. Em São Paulo, trabalhei, né, como babá. Dentro de algum tempo eu fui viajando, né? Fui viajando para os Estados Unidos, com a patroa. Nessa viagem eu sentia mesmo a trabalho que eu estava realizando algo do que eu imaginava quando eu era menina. Assim como ela imaginou que existia a boneca, ela também imaginou que existia um outro país, fora do Brasil. E eu sempre acreditei que um dia eu poderia viajar. E isso chegou, o dia. Mesmo a trabalho, com meus patrões, com as crianças que eu cuidava, sempre fui muito dedicada a essa área do meu trabalho, ser babá, né, cuidadora de crianças, ser babá. E lá eu me via uma princesa, como se eu tivesse, como se fosse um conto de fada, mas não é uma história real. A Antonina se deslumbrava,
é como se fosse assim um beija-flor e uma borboleta, voando nos jardins, sabe, olhando a cada flor, cada cores, é como se a vida passasse a ser colorida. Mas ao mesmo instante eu sentia muita saudade dos meus filhos aqui, da minha família. Ficava 3 meses a primeira vez, 3 meses. Mas em compensação fui descobrindo outras coisas diferentes, como línguas faladas diferente, né? Outras pessoas com culturas diferentes. Então, para mim foi assim, eu cresci. Eu senti que eu cresci no meio de tudo isso aí. Quando você se sente um ser humano livre, solteira, a gente é liberal, sabe? Você se expande, né? Os seus ideais, o jeito de falar com as pessoas, o jeito de olhar. Você não tem, ninguém te prende a nada, né? Se você tiver que olhar para o lado esquerdo, lado direito, em direção, olha, sem medo, sem ninguém bloquear. E esse é o meu jeito. Quando eu era a Antônia, eu sentia que, através do marido, me bloqueava. O jeito de eu olhar, o jeito de eu agir, eu seria uma mulher mais frustrada. Assim, como se eu tivesse medo de ser o que eu sou. Depois, né, que fiquei solteira novamente, comecei a caminhar como se fosse um bebê, caminhar com as suas próprias pernas. Eu fui me liberando. Essa coisa de bloqueio, como se tivesse uma pessoa me bloqueando tudo. Aí eu me tornei o que eu sou. Eu sou antionina porque é o seguinte, eu me considero uma mulher independente hoje. Eu conquistei um espaço, sabe, que toda mulher, né, às vezes sonha em conquistar. Eu posso dizer que conquistei muita coisa depois que passei a ser antionina. Eu gosto do que eu faço, eu amo a minha profissão, eu trabalho com criança, sou babá, não tenho vergonha de falar. É um trabalho digno, de carinho, de atenção. Sou muito amada no meu trabalho, sabe? Pelos patrões, pelas crianças. E, em geral, pelas pessoas. Eu me considero uma mulher querida. Eu amo o que eu faço. Eu amo a minha vida. Eu sou uma mulher feliz. Pode ter algo para completar. Porque sempre a gente sonha, né, que tem mais algo para abraçar, para completar. Mas eu me considero uma pessoa feliz hoje. Tenho os meus filhos, meus netos, uma família grande, irmãos, minha mãe. Eu perdi meu pai, mas eu tenho minha mãe. E eu sou muito família. Então, enquanto eu viver, eu sou essa antionina. Mas o que eu mais gosto de fazer na minha vida é ser alegre, é espontâneo, entendeu? É ser recebida com atenção com as pessoas. E tenho muito respeito pelo ser humano. Cada um é livre. Livre para escolher e fazer o que quer. Assim, desde que seja assim, o bem de cada um. Eu escolhi para mim, a antionina. E eu sinto bem, sinto feliz, assim. Para começar, o nome antionina me trouxe emoções fortes. É como se meu coração pulsasse mais forte, como se eu renovasse, como se eu voltasse assim a ter 20 anos. Hoje eu posso dizer assim que sei o que eu quero. Quando você é adolescente, você segue o ritmo dos pais. Quando você se torna de maior, você mesmo sendo de maior, mas você tem às vezes medo de seguir a vida porque não sabe como seguir. Olha, o que eu quero passar para todo mundo, né? Que se alguém um dia for assistir essa palestra, esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem. As pessoas, para sentir feliz, não precisam de muito. Mas o dia, abre a janela, vê a claridade, o sol, já é um prazer da vida. Tem que agradecer a Deus e ter fé e abraçar o que Deus manda. E se quer mudar, se você quer criar um personagem para a sua vida, para dar um otimismo na tua vida, para clarear sua mente através de um nome. Às vezes o nome traz mesmo algo para você.
Se você não gosta do seu nome, assim, guarda ele, tipo numa gaveta, mas não jogue fora, também não. Abraça, abre os braços e pede a Deus para trazer aquilo que você está sonhando. Ele vai te dar em suas mãos, que me dá inspiração. Olha, gente, eu vou contar uma coisa, talvez ninguém sabe. Para mim, é sentir livre, é voar, como se eu estivesse voando. Ninguém bloquear a minha mente, ninguém tentar bloquear a minha mente. Para mim ser feliz e sentir como se eu estivesse voando. Essa é onde traz a minha felicidade maior. Sentir que ninguém bloqueia os meus pensamentos. Quero mandar beijo para todo mundo que for me ouvir, tá? E que sejam felizes. Abraça a felicidade de vocês. Nunca tenta dizer que não tem a felicidade. Tem sim. Então, beijos da Antonina. Ótimo! Eu falei da pessoa, mas não citei nome, né? Porque às vezes, amanhã, depois eu posso não estar com ele, às vezes eu estou com a outra pessoa, e aquela outra pessoa, se for ouvir o vídeo, pode não gostar. Olha, eu quero deixar um recadinho para todo mundo, tipo meus fãs, as pessoas que moram no meu coração, sabe? Eu quero dizer que eu gostaria, adorei falar essa palestra, gravar esse vídeo. E eu gostaria também de fazer o número 2, mais para frente, contando mais a fundo a história da Antonina. Se alguém achou interessante, fica na espera. Logo, logo verá o número 2.